A atuação no judiciário em torno de escândalos políticos é cada vez mais mostrada na mídia. Mas quais os impactos disso na nossa realidade? Como a justiça deve se adaptar a essa situação? Está começando agora mais uma videoaula do curso Justiça na Sala de Aula. Hoje vamos falar do papel do judiciário na nossa democracia e das funções do Conselho Nacional de Justiça. O tema desta videoaula é o novo papel da Justiça na democracia brasileira, o Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça. A compreensão da atuação da Justiça no Brasil exige uma reflexão sobre a história do Judiciário e da atuação dos juízes. No período colonial, o juiz não atuava verdadeiramente como um aplicador da lei e da justiça. A ideia é que o juiz funcionava como um representante da coroa portuguesa nos domínios coloniais. O juiz precisava garantir que o controle da coroa sobre os seus domínios fosse realizado com menor quantidade de conflitos, que se mantivesse uma relação de lealdade entre aqueles que eram dominados, aqueles que participavam da administração colonial e os interesses da coroa. A carreira desse juiz começava na Universidade de Coimbra, passava pela circulação em diversos postos da Justiça colonial portuguesa, muitas vezes na África, na Ásia ou nas Américas, ou no Brasil, no caso das Américas. Essa circulação fazia com que os juízes tivessem uma visão privilegiada sobre os domínios coloniais e a carreira terminava em Portugal. Então a ideia fundamental era que esse juiz circulasse e sonhasse, desejasse terminar sua carreira nos postos mais altos em Portugal. Com a independência, o Brasil herdou essa elite de juízes, essa elite de bacharéis formada em Coimbra e precisou construir a sua nova justiça. Se antes os juízes eram formados em Coimbra e circulavam pelos domínios coloniais, agora esses juízes passaram a ser formados em São Paulo ou em Olinda, nas duas faculdades de Direito criadas inicialmente, e circulavam pelo território brasileiro, em locais distantes e de difícil acesso. Esses juízes atuavam também como parte importante da manutenção, da preservação dos interesses da coroa, nesse caso não mais a coroa portuguesa, mas a coroa brasileira. Por estranho que possa parecer, era comum que os juízes, assim que tomassem posse, que iniciassem o seu trabalho, estabelecessem relações políticas com as lideranças locais. E muitos desses juízes se candidatavam a cargos eletivos e eleitos iam para o Rio de Janeiro atuar como deputados. Então não era estranho no século XIX que um juiz participasse diretamente como candidato no processo eleitoral. A participação política dos juízes era algo importante para a sua própria carreira, pois era a forma mais rápida de ascender aos postos mais altos da administração pública. O juiz não via a sua função como uma função meramente judicial, mas como uma etapa dentro da ascensão constante nos postos mais importantes do Estado brasileiro. Os juízes, os magistrados, os bacharéis em direito representaram a carreira mais importante na construção do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi construído por esses bacharéis. No entanto, havia também um movimento de pessoas que acreditavam que era necessário separar os juízes do processo político, criar uma justiça mais independente, uma justiça que fosse mais parecida com um modelo liberal teorizado na Europa. Esse projeto liberal exigia que os juízes se afastassem do processo político e que fossem assegurados a esses juízes uma maior proteção ao exercício da sua função. Essas chamadas garantias ao exercício da magistratura continuaram como um projeto e só foram plenamente realizadas, plenamente garantidas na Constituição de 1988. Por estranho que possa parecer, mesmo com a criação da República, houve uma regressão nas garantias asseguradas aos juízes. Os juízes podiam ser transferidos livremente. Qualquer conflito que envolvesse uma liderança política importante implicava na transferência do juiz e até mesmo numa ameaça à sua integridade física. Esses juízes acabavam atuando durante a República de maneira contida, limitada, com pouquíssimo poder. Muitas das suas decisões nem sequer eram aplicadas, porque quem iria aplicar? Quem iria exigir a aplicação? De onde viria a força física, a força armada, da polícia ou do exército para implementar as decisões desses juízes? Então, somente com a redemocratização, somente com a construção de um novo modelo constitucional na Constituição de 1988,
foram encontradas as condições ideais, tanto de contexto democrático como institucional, de desenho institucional, para proteger esses juízes, para que a gente tivesse um novo judiciário verdadeiramente forte e potencialmente independente. Foram dadas as condições, assim, para a construção de um novo judiciário com impactos até hoje na realidade que nós vivemos. O crescimento do judiciário também ocorre em outras democracias. A necessidade de um direito trabalhista foi o que iniciou essas transformações. A construção do nosso modelo de justiça encontra também suas raízes num desenho político, teórico, liberal. A ideia era que o judiciário seria um garantidor de direitos que os indivíduos possuíam naturalmente. Ou seja, o judiciário deveria atuar para conter as ameaças aos direitos do cidadão. Essa ideia de direito é uma ideia limitadora, que enxerga como direito apenas os direitos associados à liberdade, por exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento, a livre circulação de mercadorias, a propriedade privada, o devido processo legal, que é aquela proteção que assegura que você não perca a sua vida, a sua liberdade, os seus direitos sem o direito a um processo justo. Então, essa ideia de judiciário é uma ideia limitada. Um judiciário que atua apenas quando o indivíduo sofre algum tipo de ameaça, algum tipo de lesão ao seu direito, principalmente advinda do próprio Estado, o Estado visto como uma ameaça à liberdade do indivíduo. Então a ideia é que o judiciário funcionaria como uma proteção do cidadão contra as ameaças, contra os riscos aos seus direitos considerados naturais essenciais. Esse modelo de judiciário com atuação limitada, que protege apenas os direitos naturais do indivíduo, que seriam os direitos associados à liberdade, começa a se transformar com o surgimento de novos direitos. Movimentos operários na Europa, por exemplo, começam a lutar pela proibição do trabalho de crianças, pela criação de algum tipo de salário mínimo, pelo direito à organização sindical, inclusive direitos que hoje parecem banais, como o direito ao voto, o direito universal ao voto, entre outros direitos. Ou seja, o direito do indivíduo de ter um salário mínimo representa uma novidade no âmbito da concepção de justiça, porque ele envolve uma intervenção direta sobre a liberdade das empresas de contratar livremente as pessoas pelo preço que ela quiser pagar. A ideia básica da liberdade naquela época era de que a empresa podia pagar o que ela quisesse e que o trabalhador, se aceitasse, receberia qualquer valor que fosse pago pela empresa. A criação de um direito como o salário mínimo implica uma intervenção nessa lógica, em um Estado que vai forçar a distribuição da riqueza dos mais ricos para os mais pobres. Limitação da jornada de trabalho, 13º, férias e muitos outros direitos que foram surgindo vão mudando a maneira como o judiciário atua. Mas os direitos que mais vão impactar são chamados genericamente de direitos sociais, como o direito à saúde e à educação. São direitos que envolvem uma ação direta do Estado, um direito que envolve a necessidade de uma intervenção do Estado para a distribuição da riqueza e para a redução das desigualdades. A criação dos direitos sociais repercute diretamente, então, nesse modelo de justiça, porque os direitos sociais, como a saúde, a educação e mesmo o direito do trabalho, exigem uma atuação direta do Estado, redistribuindo riqueza, mudando a relação entre os mais ricos e os mais pobres. O Estado precisa intervir. O Estado não é apenas aquele que atua negativamente, protegendo as pessoas quando os seus direitos naturais são violados. O Estado precisa criar políticas, ele precisa agir para que efetivamente esses direitos sejam aplicados. O modelo de justiça não foi criado pensando nos direitos sociais, ele foi criado pensando nos direitos associados à liberdade, uma justiça considerada liberal. A formação dos juristas, a formação dos bacharéis, o modelo de processo, todo ele é pensado em função de uma justiça com uma atuação mais contida, limitada, centrada nesse modelo liberal de justiça. Essas transformações, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, exigiram a construção de um novo modelo de justiça. E se o judiciário precisa atuar mais sobre a realidade, precisa intervir mais, esse judiciário também cresce no seu poder. Então, nós enxergamos um processo global de expansão do poder do judiciário, um processo global de expansão que envolve também um processo global de expansão dos direitos. Esse poder
que se amplia, começa a gerar uma interferência muito direta sobre as políticas públicas implementadas pelo Executivo. Envolve também um crescimento da intervenção muito direta no processo legislativo, com a expansão dessa capacidade do Judiciário de intervir sobre a maneira como o Judiciário legisla. Então, nós assistimos uma expansão global da força deste Judiciário, o que pode interferir muito diretamente na maneira como o sistema político e a democracia se organiza e como se estabelece o equilíbrio entre os poderes de uma república. A consolidação de direitos e garantias ao Judiciário abriu espaço para a intervenção crescente dos magistrados. Foi aí que os limites da justiça entraram em discussão. Ao longo da República, a atuação do Judiciário brasileiro era marcada por uma autocontenção, por uma limitação, seja pelo modelo de uma justiça liberal que protege poucos direitos, seja pela situação política do país, que permitia muito pouco espaço para que os juízes atuassem mais diretamente na garantia da lei ou no exercício da justiça. Esse judiciário contido, limitado, se manteve em funções bastante restritas, principalmente ao longo dos períodos mais autoritários. Somente com a redemocratização, o judiciário brasileiro encontrou as condições políticas, institucionais e jurídicas para a expansão verdadeiramente do seu poder. Uma Constituição com muitos direitos, com direitos sociais, uma Constituição com garantias amplas ao exercício da magistratura, à independência e à autonomia dos poderes e dos tribunais. Uma situação política que permitia maior liberdade no exercício dos direitos e na busca, na luta por direitos a ser implementada, inclusive pela própria justiça, fez com que a gente tivesse um contexto judicial, político, social brasileiro que favorecesse o crescimento e a expansão da atuação dos juízes. Esse crescimento, contudo, não veio acompanhado de uma transformação interna do judiciário. Esse novo judiciário forte tinha as mesmas estruturas que vinham ainda do período colonial, do Império, da monarquia, da República, chegando até a realidade brasileira do século XX e XXI. Então, essa ideia de um judiciário superpoderoso, mas com práticas incompatíveis com a nova realidade democrática, exigiram que fosse instituída uma reforma do judiciário. A ideia de reforma do judiciário nasce da necessidade de repensar o papel do judiciário no contexto democrático, pensando o judiciário como um poder forte, mas que precisa seguir princípios democráticos, princípios republicanos, como os outros poderes. Um dos elementos mais importantes dessa reforma do Judiciário, que foi trazida pela Emenda Constitucional 45, foi o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Houve um debate muito intenso sobre a criação desse CNJ, porque a ideia central era criar uma espécie de controle externo do Judiciário, composto majoritariamente ou integralmente de pessoas que não eram juízes. Os juízes, os tribunais, os desembargadores, os ministros rejeitavam essa medida porque consideravam uma violência contra o princípio da separação de poderes. Não se aceitava a ideia de que pessoas externas ao judiciário poderiam controlar a atuação do próprio judiciário. Depois de amplas negociações, muito debate, muitas intervenções, um processo muito tenso e turbulento no Congresso Nacional, foi aprovada a Emenda Constitucional 45, que criou o CNJ como parte do judiciário, mas com uma composição mista de juízes e integrantes da sociedade civil de diversas origens, seja do parlamento, indicado pelo parlamento, seja indicados pela OAB. Esse CNJ vai ter uma função central na reforma do judiciário. Ele vai poder punir juízes, ele vai poder modificar decisões administrativas dos tribunais, mas principalmente esse CNJ vai poder planejar, pensar políticas que vão servir para a transformação do sistema de justiça. Houve muita resistência inicial dos juízes, inclusive com ações no STF, mas o STF entendeu que o CNJ nascia com um desenho que era compatível com a Constituição, que era constitucional, e deu poder ao CNJ para que efetivamente ele começasse a funcionar como um instrumento de aprimoramento e transformação da justiça. A Constituição foi positiva para o funcionamento da justiça, mas não levou em conta a articulação entre as instituições. Por isso, a criação do sistema de justiça foi necessária.
Um dos grandes desafios para o aprimoramento desse sistema de justiça consiste exatamente na existência de um número enorme de tribunais, cada um com suas atribuições, com a sua realidade, o seu contexto próprio de atuação. Como é possível pensar uma reforma, uma transformação de toda a realidade brasileira quando nós temos 91 tribunais? Então, uma das primeiras mudanças importantes a ser implementada pelo CNJ consistiu exatamente na necessidade de criar um sistema de justiça, ou seja, um modelo, um desenho que enxergasse todas as instituições envolvidas com a realização da justiça no Brasil como parte de um todo, integrado, articulado, que precisaria ser planejado e pensado de maneira conjunta. Então, os tribunais brasileiros precisavam oferecer dados, precisavam seguir diretrizes, não só os tribunais, como também o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública e as procuradorias. Então, a ideia do sistema de justiça foi uma ideia fundamental para o desenvolvimento desses projetos que nasceram dentro do CNJ como parte de uma atuação integrada envolvendo políticas públicas para a reforma e aprimoramento da justiça brasileira. Essa ideia não foi fácil de ser implementada. Um dos desafios consistia em fazer os próprios tribunais aceitarem esse tipo de atuação. Inicialmente, havia uma discussão sobre se o CNJ de fato poderia regulamentar a atuação dos tribunais, se as suas regulamentações, se as suas resoluções tinham força impositiva sobre os tribunais. E coube ao STF dizer que sim, essas resoluções tinham força normativa e funcionavam verdadeiramente como uma espécie de norma, de lei que deveria ser aplicada e implementada em todos os tribunais brasileiros. Então, a partir desse momento, o CNJ tinha poder para exigir dos tribunais a realização das medidas que eram decididas, planejadas e implementadas por esse novo Conselho. Uma das ações mais marcantes do CNJ nesse processo de transformação foi o esforço para ampliar a segurança na punição de juízes que realizassem ilícitos. Historicamente, há uma dificuldade muito grande de punir juízes, não apenas no Brasil, mas no mundo. O desafio é equilibrar um sistema que puna e responsabilize o judiciário e os juízes com um sistema que garanta independência na atuação judicial. O juiz tem que atuar sem medo de ser punido por agir dentro da lei, mas o juiz também tem que saber que ele está submetido à própria lei. Historicamente, essa dificuldade fazia com que a maioria dos tribunais punisse muito pouco, mesmo os desvios mais graves realizados pelos juízes. O CNJ modifica em grande medida essa situação ao trazer para si a responsabilidade de julgar juízes que não foram julgados adequadamente pelos seus tribunais de origem. Essa situação criou uma nova realidade em que há verdadeiramente um temor por parte dos juízes de ser punido pelo CNJ nos casos de violação ética ou de violação à própria legislação. Você sabia? A criação de uma base de dados foi uma das primeiras ações da reforma judiciária. O Justiça em Números produz relatórios sobre o funcionamento judicial e o desenvolvimento dos processos. Todos os relatórios são publicados anualmente. Uma das políticas mais importantes realizadas pelo CNJ foi a expansão do uso de novas tecnologias na justiça. A história da justiça brasileira e a imagem da justiça brasileira normalmente vem associada a pilhas de processos, papéis, estantes cheias, mesas cheias de papéis. Essa realidade é incompatível com o volume de ações, com o volume de processos que ano a ano o judiciário recebe. Então, o crescimento constante das ações exigia uma mudança intensa, uma mudança não apenas tecnológica, mas cultural na maneira como se desenvolve o processo. O CNJ estabeleceu diretrizes, políticas, planos, ações que deveriam levar a uma expansão acelerada e total do uso das novas tecnologias por meio do que a gente chama de processo eletrônico ou virtualização da justiça. O processo eletrônico se baseia na ideia de que todo o procedimento judicial vai ser transformado de um procedimento mediado por papéis para um procedimento feito dentro do computador, de maneira digital, por meio de tecnologias de comunicação e de informação. Esse processo sem papel vem se expandindo ano a ano no Brasil e provavelmente na próxima década
nós não teremos mais nenhum processo físico, nenhum processo verdadeiramente com papéis impressos na realidade da justiça brasileira. Isso implica numa mudança na maneira como os juízes trabalham, como os servidores trabalham, como a justiça se organiza. Então, o servidor que carrega pastas de processo, que carrega carrinhos cheios de toneladas de processos, não tem mais função na justiça. O juiz que precisa levar pilhas e pilhas de processo para casa para julgar à noite, não precisa mais fazer isso. O próprio horário de trabalho dos servidores, o local físico de trabalho de servidores e juízes se modifica, sendo possível, inclusive, trabalhar à distância, em casa, em horários diferentes do que normalmente a justiça trabalhava. A própria dimensão do fórum, a dimensão das salas, que precisava ser imensa para guardar pilhas de papel, não é mais necessária. Então, nós temos uma situação, inclusive, de mudança da disposição física dos tribunais. Então, essa mudança é marcante na realidade da justiça brasileira. Esse uso das novas tecnologias representa um esforço intenso do CNJ na modificação da realidade do judiciário. Essa mudança tecnológica não é apenas uma mudança envolvendo o processo sem papel. Ela envolve, na verdade, a gestão da própria justiça, a coleta de dados estatísticos, o planejamento estratégico, o controle da informação, a segurança da informação. Muitas políticas do CNJ são dedicadas muito diretamente à expansão do uso da tecnologia na gestão da justiça e não apenas envolvendo o processo eletrônico. Essas são duas das grandes políticas desenvolvidas pelo CNJ que modificam a realidade da justiça brasileira. E mesmo com melhorias, o número de processos no Brasil só aumentou. Isso levou o Conselho Nacional de Justiça a pensar em novas políticas públicas. O modelo tradicional de justiça envolve a presença de um juiz que vai decidir quem está certo e quem está errado. A ação de uma pessoa, a reclamação de uma pessoa, vai envolver uma sentença em que o juiz vai dizer quem é o perdedor, quem é o vencedor. No entanto, mesmo com todo o ganho de produtividade, com o aumento do número de juízes e de servidores, com o aumento do gasto, a justiça não tem condições de infinitamente expandir a oferta de recursos judiciais para solucionar todos os conflitos. Essa realidade exige a necessidade de uma atuação do CNJ para tentar modificar a cultura do litígio e modificar a maneira como os processos são desenvolvidos e são tratados dentro da justiça brasileira. Tendo essa perspectiva em mente, foi estabelecida uma política nacional para o tratamento adequado do conflito. Essa é uma das políticas mais importantes do CNJ, que visa fazer com que a mediação e a conciliação seja utilizada amplamente em todos os tribunais brasileiros. E, além disso, seja incorporada na dinâmica da solução dos conflitos, mesmo antes dos processos, nos escritórios de advocacia, nos centros comunitários, na realidade cotidiana do cidadão brasileiro. A ideia é que a consensualidade, principalmente por meio da mediação, seja incorporada como um mecanismo mais eficaz de solução dos conflitos. Outra política importante do CNJ diz respeito à gestão dos próprios tribunais. Um dos desafios é fazer com que os tribunais reflitam sobre o seu funcionamento, avaliem como eles estão trabalhando e atuando e definam formas mais eficientes, mais adequadas de tratar não apenas os conflitos, mas a sua gestão interna. Como parte dessa política de profissionalização e modificação da gestão, o CNJ criou uma política de metas, fazendo com que os tribunais sejam obrigados a cada ano a pensar quais serão as suas metas, como essas metas serão realizadas e avaliar periodicamente se elas estão sendo cumpridas, por que estão sendo cumpridas ou por que não estão sendo cumpridas. Uma das metas mais importantes é fazer com que os processos terminem dentro de um tempo considerado razoável. A cada ano, os juízes precisam concluir os processos que foram iniciados há aproximadamente 4 anos. Essa política de metas gera uma pressão constante dentro dos tribunais sobre os juízes para que eles não deixem os processos parados, para que eles fiquem atentos sobre o funcionamento e o processamento das demandas, para que o cidadão não tenha uma resposta lenta, longa e ineficaz. O curso Justiça na Sala de Aula de hoje está terminando por aqui. Nesta videoaula, vimos as principais transformações no papel do judiciário brasileiro.
Também aprendemos sobre as funções do Conselho Nacional de Justiça. Quer saber mais? Acompanhe as próximas videoaulas na TV O Povo e não deixe de conferir as atividades dos módulos do ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!